Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, gravando hoje, domingão, 8h30 aqui da manhã aqui em Israel. Eu, particularmente, assumo a responsabilidade. Tive um final de semana enrolado e não conseguimos gravar. Estamos gravando aí no domingão, não faz mal. A semana está apenas começando aqui e vocês vão receber todas as informações da última semana aqui em Israel. E acreditem, informações é o que não falta. Vamos lá, então, para a gente passar para o nosso primeiro bloco, para a gente falar do corona aqui em Israel. Bom, o ouvinte deve ter ficado até meio surpreso agora, né? Primeiro bloco, falar do corona em Israel, o que é, o que não é. Mas enfim, na verdade, a gente vai acabar misturando aí duas coisas, porque a gente tinha montado a pauta para falar de um determinado tema e o tema se desenrolou para um outro caminho, a gente vai comentar dele agora também. Bom, o corona aqui está indo de em vento em polpa, né, vamos dizer assim, ou pelo menos agora, o pós-corona. A gente está hoje somente com um pouquinho mais de 1.500 doentes ativos aqui em Israel, é um número que vem baixando toda semana. No início da semana passada, né? A semana que a gente está falando dela, a gente estava com 1.700 e a gente agora está com 1.515, o dado mais atual que a gente tem. No dia 29 de abril, que é o último dado que a gente recebeu, foram 74 novos casos. A porcentagem de testes positivos é cada vez mais baixo, se eu não me engano é 0,4% a última informação. Então, ou seja, a gente está indo aqui muito bem, são mais de 5 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina e mais de 5 milhões e 400 mil já receberam a primeira dose da vacina, pelo menos. Ou seja, está faltando basicamente, né, faltando aí só as crianças de até 16 anos de idade. E aí, né, fechando com essa questão toda aí do corona, a gente teve na última semana... Não, antes de mais nada, o medo principal nesse momento é a mutação indiana, né? Tem voo chegando da Índia, trazendo israelenses para Israel e tem pessoas sendo detectadas já com corona, obviamente. As pessoas estão sendo enviadas para hotéis, né, organizados aí para os doentes e tem que ficar em isolamento. E esse é o maior problema agora, até porque a vacina da Pfizer já se mostrou efetiva para as outras variações, né, mutações que surgiram até agora, e a da vacina e da mutação indiana a gente não tem ainda uma informação mais precisa se a vacina da Pfizer ela também consegue combater esse vírus aí. Ou as mutações, né? Porque agora na Índia a coisa está tão louca porque é possível que haja mais de uma mutação. Mas, somando-se a isso, né, na semana passada, na quinta e sexta-feira, a gente teve a festa de Lag BaOmer, né, uma festa muito tradicional, onde centenas de milhares de Haredim, né, de ultra-ortodoxos, vão ao túmulo do Rabino Bar Yochai, que fica no Monte Meron, né, uma festa, um evento tradicional que, como eu falei, reúne centenas de milhares de pessoas, e foi o primeiro evento, vamos dizer assim, o primeiro mega evento, né, pós-corona aqui em Israel. Foi um evento que, por ser, né, já um mega evento, já estava trazendo alguma, né, nesse período pós-corona, né, alguma preocupação, né, vamos dizer, não sei nem se preocupação é a palavra correta, mas enfim, as pessoas já estavam vendo o que pode sair daí, o que não pode sair daí, sendo que a questão do corona acabou sendo meio, vamos dizer assim, ficou para trás, né, em relação ao corona, porque houve uma tragédia enorme, um acidente no local que estava abarrotado de gente, não suportava a quantidade de crentes, né, de pessoas que foram lá rezar, e deixou aí até o momento 45 mortos e centenas de feridos. João, acabou misturando corona e essa tragédia aí que aconteceu no Har Meron, né, como a gente fala, o Monte Meron. Mas foi nesse sentido aí, tanto da questão do corona quanto na questão dessa tragédia, vamos dizer assim, dois pontos diferentes, né? Tipo, a gente, por um lado, comemorando a questão do corona e, por outro lado, vendo aí essa tragédia no Monte Meron.
Pois é, vamos então separar aqui as duas coisas, né? Quando a gente preparou a pauta para gravar na quinta-feira, que a gente teve uns problemas e não conseguiu gravar, o Monte Merone, Lago Baomer, estava inserido na pauta da Corona. Então a gente tem que introduzir essa questão para depois falar do desastre, que vai ser o principal ponto desse tópico, que eu diria que ele nem mais Corona, é desastre. Vamos só começar pela questão enfim, da mutação da variante da Índia, né? Ou pelo menos essa que é a conhecida, pelo menos até agora. Hoje em dia, Israel, um dados que a gente recebeu na quinta-feira, não tem atualização ainda, tem 41 pessoas contaminadas em Israel com essa variante. O Ministério da Saúde está muito preocupado com o que pode acontecer, porque ainda não tem, a gente só tem estudos preliminares sobre a eficácia da vacina Pfizer sobre essa variante. Os estudos preliminares eles são positivos, eles apontam para o fato de que a vacina ela sim é eficaz. Não sabe se ela é tão eficaz quanto é para as outras variantes conhecidas do vírus, como, por exemplo, a inglesa e a sul-africana, que uma das duas sul-africanas que entraram com alguma força aqui em Israel. Mas, enfim, são preliminares positivos, mas como é só preliminar, a gente tem que tomar cuidado, e o Ministério da Saúde está cumprindo seu papel, tomando cuidado com isso. Enfim, 4 dos 41 identificados, eles são pessoas vacinadas, inclusive, que foram contagiados, estão sintomas leves ou assintomáticos, né? O que, enfim, a gente sabe que a vacina ela não evita totalmente que você se contamine, mas ela evita em 100% o caso de os contágios em estado grave e morte, né? 100% e grave, 99, não sei quanto por cento, né? Mas, enfim, enquanto existir a possibilidade de que uma variante aqui entre e a vacina não seja eficiente, o papel do Ministério da Saúde é evitar a circulação, enfim, é zelar pela saúde das pessoas, como o seu próprio nome diz. Mas, enfim, essa é a situação. Estão proibidos voos de 7 países para Israel, da Índia, a Índia é um deles, né? O Brasil é outro, justamente pelo temor em relação às variantes. No Brasil, a gente sabe que tem 4 variantes agressivas circulando, fora as outras várias variantes que foram descobertas, mutações que não são tão agressivas, enfim, mas agora o que está se falando muito em Israel é da variante indiana, primeiro porque Israel tem voo direto para a Índia, agora ele está cancelado. Segundo, porque tem trabalhadores estrangeiros, né, que vêm da Índia para Israel, ou de alguns lugares com escala na Índia, que alguns deles, inclusive, se contaminaram. A maioria dos contaminados com essa variante são de trabalhadores, não são de cidadãos israelenses, né, são de trabalhadores estrangeiros com permissão de trabalho em Israel. E a terceira razão também é que Israel está fechado para turista, né? Então a circulação ela é permitida somente para cidadãos israelenses, e tem mais israelenses que fazem negócios e que trabalham com a Índia do que com o Brasil e outros países, né? Então a Índia virou o principal foco de preocupação, ainda porque a gente sabe que na Índia a situação está totalmente fora de controle, não que no Brasil ela esteja sob controle, também não está, mas a Índia tem uma população de 6 vezes maior que a do Brasil, 7 vezes talvez, 6 vezes e meio maior que a do Brasil, enfim, num espaço físico menor. Então existe essa preocupação com que nível de contágio, de contaminação a Índia está passando agora. Mas fora isso, tudo bem, obrigado, né? O governo já chegou à conclusão sobre as novas doses de Pfizer que vão chegar, já são 10 milhões garantidas para chegar a partir do verão. Agora a dúvida é quando vão dar uma terceira dose das pessoas, se vão vacinar imediatamente ou se vão esperar até um ano depois da primeira dose. A tendência é que espere um ano, porque, enfim, o que tem se mostrado é que os anticorpos eles permanecem, então a gente está com a normalidade voltando, essa exceção das viagens para o exterior. E o exemplo dessa normalidade voltando é a abertura do país para as festividades de Lag BaOmer, que é a primeira festividade que reúne grandes contingentes de pessoas, grandes quantidades, né, multidões, e, enfim, e a principal local de peregrinação, vamos dizer assim, de festejo coletivo de Lag BaOmer é o Monte Meron, Har Meron em hebraico, que fica no norte do país, né? Eu estive lá não tem muito tempo, não, obviamente que não em Lag BaOmer. É um lugar que é onde fica a tumba do rabino Shimon Bar Yochai, que, segundo a tradição judaica, é quem escreveu o livro Zohar, né? Que é o livro base da Cabala, né? Que é, enfim, do lado místico do judaísmo, que é a inspiração de uma das principais correntes, talvez a principal corrente do judaísmo ultra-ortodoxo hoje em dia, que é o Hassidismo, né? Então tem infinitas correntes de Hassidismo em Israel, e eles vão ao Monte Meron para essa data, né? Talvez seja depois de Tisha B'Av e do Yom Yerushalayim, que é o dia de Jerusalém, que inclusive vai ser essa semana, ou semana que vem, na verdade, é o dia talvez de maior peregrinação de pessoas para um lugar físico em Israel, pelo menos dentro da religião judaica. Em 2018,
um jornalista ultra-ortodoxo chamado Aryeh Ehrlich escreveu dizendo que um negócio dizendo, olha, vai acontecer uma catástrofe aqui se nada for feito. Outros jornais ultra-ortodoxos no mesmo ano escreveram também, ou seja, a saída já foi muito problemática. O lugar ele comporta 25 mil pessoas em cima, né, onde são realizadas as cerimônias, mas só tem uma saídazinha improvisada, construída de maneira artificial, muito pequena para que todo mundo possa sair. Parece, né, para quem conheceu, saída de estádio de futebol até os anos 90, né, do falecido Maracanã, para quem foi, quando ele estava muito cheio. Enfim, eu tenho uma experiência que eu passei quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, 12 anos eu tinha, quando eu fui em São Januário uma vez para ver um jogo do Vasco, o Vasco Atlético Paranaense, que eu lembro que depois desse jogo eu dizia para meu pai que eu só queria sair de lá depois que todo mundo saísse, porque eu fui imprensado, tinha poucas saídas do estádio, né? Ali devia ter umas 30 e poucas mil pessoas, em Armeron tinha, calcula-se, já na quinta-feira de noite, os repórteres que estavam lá, dizendo que tinham mais ou menos 100 mil pessoas, num lugar que entram 25 mil, com uma saída só, a pé, né? E as pessoas foram saindo. Eu acordei sexta-feira de madrugada, se a gente tivesse gravado na quinta, essa notícia não tinha saído no podcast, teria saído com um áudio separado, mas eu acordei na sexta-feira de manhã com um monte de notícia do aplicativo do Haaretz, alguns comentários em grupos de WhatsApp, especialmente de pessoas do Brasil, porque o fuso horário fez com que as pessoas soubessem antes da gente aqui, que na saída do evento, né, as pessoas foram imprensadas, né? A primeira informação que saiu é que tinha caído, tinha desabado uma ponte, não foi o que aconteceu, as pessoas simplesmente foram imprensadas, morreram sufocadas, alguns pisoteados, né? 45 mortos até agora, ainda tem 100 e tantas pessoas internadas, hospitalizadas, dos quais 2 são doentes em estado muito grave. Enfim, tragédia nacional, não tem outro termo para se referir, e a preocupação do Ministério da Saúde era com a corona, né? Era que as pessoas se aglomerassem por causa da corona. Então foram 2 preocupações, na verdade, do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa da Segurança Pública, que era com a corona, né, por parte do Ministério da Saúde, inclusive as respostas que deram, né, os jornalistas ultra-ortodoxos e parte dos políticos tinha que se preocupar com os aviões que estão vindo da Índia, não com Mar Meron, né, não com Monte Meron. E a outra preocupação era as fogueiras, que lá agora é uma tradição fazer fogueira, né? Para as crianças, você bota batata na fogueira e tal. E, enfim, com a preocupação de incêndio e com a poluição do ar, com a quantidade de fogueiras que se fazem nesse dia, poluem muito, contaminam muito o ar. O Estado ele determinou regras para acender fogueira e pediu à população para que evitasse, para que deixasse a tradição de lado. Então foram muito menos fogueiras que o normal, que foram acesas no país, né? Corona não parece ter sido um problema, ainda que nesse evento tivessem muitas pessoas menores que não estavam vacinadas. Não parece que a gente não tem, obviamente, a repercussão do evento em relação à corona, mas o país teme menos pela corona do que, mesmo que a variante indiana esteja circulando por aí, o país teme menos pela corona, mesmo com um evento desse tamanho, do que temia antes. Mas o que ficou realmente triste nessa situação foi a tragédia, né, esse caso, na qual tem 45 mortos em um único dia, num evento, para Israel, um número altíssimo, né? No mundo inteiro, um evento desse. Vai lembrar aquela explosão que teve no porto de Beirute no ano passado, ou nesse ano, já não lembro mais quando é que foi exatamente. Também teve um número de mortos similar, foi por aí, na faixa dos 45, 50, né? Uma explosão escutada no Chipre, no norte de Israel, né? De tão forte que foi. Então, a gente comentou aqui no podcast, inclusive, e esse caso não foi tão diferente, caso muito triste, né? E, enfim, e aí a gente vai falar sobre as repercussões desse caso, rapidinho para a gente terminar essa situação, porque a gente tem que fazer, primeiro de tudo, lamentar, o país declarou luto de 3 dias oficiais, né? E agora a gente tem que entender por que isso aconteceu, quem liberou isso, né? Houve um acordo entre o Ministério das Religiões e o Ministério da Segurança Pública que permitiu o evento da maneira como ele foi. E o que ia acontecer está escrito há 3 anos já, né, por esses jornalistas ultra-ortodoxos que há 3 anos cobriram o evento e disseram: vai acontecer uma tragédia. O jornalista Aryeh Ehrlich, inclusive, ele escreveu essa frase que ficou conhecida, que era Aktovet Alakir, né, que é tipo, Aktovet ela é endereço, mas ela também pode ser selo, né? E ela pode ser também quando você acha quando você encontra um objeto numa escavação arqueológica, né? Enfim, o que aquilo significa, né? O simbolismo daquilo chama também Ktovet. Então, está dizendo, a Ktovet está na parede, tipo, que está escrito ali, ó. Vai acontecer.
E deu 3 anos, e não só que não se tomou nenhuma atitude para aumentar as saídas, para controlar a quantidade de pessoas que entram. Não vou dizer que não foi tomada nenhuma atitude, a polícia estava ali tentando controlar, mas o ministro da Segurança Pública, ele permitiu, ele entrou num acordo que permitiu as multidões entrarem ali. Ele achava que o problema era a corona, ignorou os alertas feitos anteriormente, né? E a polícia tentou fazer um trabalho, mas eu não sei, não dá para dizer ainda. Agora vai ser uma investigação aberta, provavelmente, para a gente ver o que aconteceu ali. Exatamente, né? O que levou a multidão a chegar lá, o que levou o descontrole na saída. Mas alguma coisa ali aconteceu para que morram 45 pessoas, pelo menos até agora, e mais outros centos e tantos feridos, dezenas de feridos, né? Feridos graves, né? Teve outros, mais centenas de feridos leves. Enfim, situação catastrófica, pessoas sem saber o que tinha acontecido com seus familiares, né? Tinha 100 mil pessoas dentro e tinham outras 300 mil pessoas do lado de fora, essas que não tiveram que passar por essa pontezinha artificial construída, mas um caso muito grave, né? E aí a gente está vendo a repercussão, que aí é a oposição, basicamente, com exceção do Bennett, obviamente, estão cobrando investigação já para saber o que aconteceu, né? E os partidos ortodoxos, o Likud e os partidos da direita que estão no governo, estão dizendo que não é hora de procurar culpado, não é hora de pedir, enfim, estão dançando em cima do sangue derramado das pessoas. E uma jornalista do Haaretz, ela fez um comentário bastante sutil, né? Que ela disse que já repararam que as pessoas que estão dizendo que não é hora de buscar culpados são as pessoas que estão sendo apontadas como culpados, né? É sempre assim. Enfim, eu não acho que também, acho que procurar culpado é uma expressão que não cabe nesse momento. Ninguém está procurando culpado, mas você precisa entender quem são os responsáveis por essa tragédia, né? Não é um terremoto que aconteceu do nada, mesmo que fosse. O Estado tem a obrigação também de se preparar para terremotos, ele sabe que acontece, que eles são iminentes, né? Mas não é, enfim, não é um meteoro que caiu do nada, que fez com que isso acontecesse. Foi uma falha de estrutura num lugar que já se sabia que era perigoso, que a estrutura era muito problemática, né? E ano passado ninguém foi, então esse argumento de que porque os ultra-ortodoxos eles não respeitam as regras do Estado quando ele impõe, eles respeitam, eventualmente respeitam. Ano passado respeitaram, ninguém foi proibido, eles não foram, né? Então é possível que eles respeitem, como respeitaram ano passado, e diga-se de passagem, ano passado não tinha lockdown durante Lag BaOmer, durante essa festividade, então ou seja, era possível entrar em acordo com os ultra-ortodoxos nesse sentido, e em outros sentidos também. Existem responsáveis por isso, e o ministro da Defesa da Segurança Pública, Amir Ohana, que ainda não se demitiu e nem sei se vai, visto esse escarcéu que é esse governo, disse que ele vai esperar esse tempo de luta acabar e vai rever todas as imagens e vai estar disponível para qualquer consulta, qualquer pergunta, tudo que possa acontecer, que ele se responsabiliza por tudo, mas que isso não é sinônimo de ter culpa no que aconteceu. Enfim, é pouco, né? É importante que saia uma comissão investigativa séria, né? Com pessoas da polícia, enfim, com parlamentares também da oposição, para a gente poder entender exatamente o que aconteceu ali, para que isso não se repita, né? Para que as vidas dessas pessoas não tenham sido perdidas em vão, porque isso é uma tragédia, mas é uma tragédia que poderia ter sido evitada, deveria ter sido evitada, né? Não precisa ter morrido ninguém ali, né? Que depois algumas mortes, não precisa ter morrido ninguém ali, né? Isso acontece porque alguém teve descaso com a situação. Eu não digo que foi intencional, nem quis matar ninguém ali, mas teve descaso com a situação, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas, precisam pagar pelo que fizeram, e a situação precisa ser corrigida urgentemente para que nos próximos anos isso não volte a acontecer. É muito triste realmente o que aconteceu, né? Tragédia mesmo. Eu acho que eu concordo plenamente com você nesse comentário que você fez. Não é uma questão de achar culpados, mas há responsáveis, né? Houve negligência, há responsáveis. Agora, é muito interessante também a gente ver também mais uma vez como se dá a relação, né, da sociedade ultra-ortodoxa, né, da parcela da sociedade israelense ultra-ortodoxa com o próprio Estado, né? Que eles costumam criar regiões, né, onde o Estado eles não permitem a entrada do Estado, não permitem a organização pública de tomar conta de falar, não, aqui nós decidimos as regras, né? É como se os espaços religiosos eles fossem uma ilha dentro do Estado de Israel e que as autoridades públicas não tivessem nenhuma ingerência ali dentro, né? De uma certa forma,
esse tipo de discurso ele também acaba esvaziando a responsabilidade da autoridade pública, né? O que, na verdade, não é correto. Mas porque a autoridade pública, o Estado não deveria permitir que isso acontecesse, né? Você tem um espaço ali religioso, né? Um espaço em que as pessoas vão fazer suas tarefas religiosas, né? Cumprir com as suas obrigações religiosas, porém, né? O Estado não pode permitir que uma situação dessa que aconteceu aconteça, né? Não tem como permitir, não dá. Né? Você tem que ter um mínimo de ordem, você tem que ter um mínimo ali de organização, né? Para que coisas desse aspecto não aconteçam. Mas essa relação é que me chama muito a atenção, né? De como o Estado de Israel ele simplesmente se abstém, né? E aí eu acho que é uma abstenção que ela é muito cômoda, né? Como eu falei, porque ela exime de responsabilidade, e por outro lado é política também, né? A abstenção ela não é simplesmente uma abstenção, ela é uma tomada de decisão. O Estado, no momento que o Estado decide se abster de interferir, ele está tomando uma decisão política, né? Isso é importante também a gente dizer, e por isso também que há responsabilidade do Estado de uma forma geral pelo que aconteceu, né? Mas, mais uma vez, né, depois da gente ter visto nesse último ano como foi a relação dos ultra-ortodoxos, né, de boa parte, vamos lá, não generalizando, né, mas de parte da população ultra-ortodoxa, das lideranças ultra-ortodoxas, né, em relação ao corona, né, em relação às orientações do Ministério da Saúde, do governo, né, a gente comentou muito isso aqui no podcast, e a gente vê uma outra forma, né, quer dizer, a mesma relação com o Estado, né, porém num outro assunto. E isso a gente tem que resolver, né? Eu fiz esse mesmo comentário, que um dos assuntos, né, uma das questões que iam ser deixadas, né, para o pós-corona era essa relação do Estado com a parcela ultra-ortodoxa da sociedade. E agora a gente vê isso acontecendo, a gente tem que resolver isso. Não dá para viver nessa... eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar porque eu acho que ela é comumente usada, né? Nessa anarquia, né? Eu não acho que anarquia seja a palavra correta, mas enfim, o ouvinte deve ter entendido. Não dá para viver nessa questão nessa anarquia em que os ultra-ortodoxos fazem o que eles acham que devem ser feito e simplesmente não levam em consideração as autoridades, o Estado, né, que eles vivem, que de certa forma organiza a vida deles e os sustenta. Né, isso é importante ser dito também. Então, definitivamente, o Estado de Israel tem que resolver essa questão aí com os ultra-ortodoxos e falar, ó, até aqui, né? Como a gente fala, ad can, não dá mais, vocês vão ter que se adequar, porque todo mundo se adequa, né? Nós, seculares, temos que nos adequar, muitas vezes também não concordamos, mas enfim, temos que nos adequar, né? Essa questão da gente viver em sociedade, viver no Estado. E eu acho que também chegou a hora, de uma vez por todas, do Estado ser forte o suficiente, dos partidos se organizarem e falarem para os partidos ultra-ortodoxos, falarem, ó, meus amigos, vocês querem muito e não está dando porque é complicado. É uma pena que tenha acontecido, né? Muitas crianças morreram, enfim, é triste, muito triste pensar no que aconteceu, até porque é uma morte muito trágica. Quando eu soube, eu recebi num grupo da minha família uma notícia, e antes de abrir eu falei, uau, deve ter dado algum problema aí com alguma fogueira, alguma coisa explodiu, né? Porque em Lag Baomer, né, a gente costuma se acender fogueiras e tudo mais, e no final não. No final, fogueira, que é algo tão perigoso, né? E nesses casos também as fogueiras não são pequenas, né? São fogueiras enormes. Não foi nem isso o que levou aí a essa tragédia. Mas enfim, vamos lá, vamos ver se realmente vão tentar chegar alguns responsáveis. Eu já deixo aqui com... O João gosta muito de fazer as apostas dele, eu vou fazer a minha aposta também. Eu acho que se chegarem a responsáveis, vai ser um engenheiro, um arquiteto, um policial, não vai ser ninguém que realmente deveria ser responsabilizado, que a gente sabe como as coisas funcionam, não só aqui, mas como em boa parte, né, do mundo. Bom, João, algo mais a declarar ou vamos lá para o próximo bloco? Podemos ir. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar aí de questões conflituosas essa semana aqui em Israel.
Bom, questões conflituosas foi engraçado falar também isso, mas enfim, a gente já vem comentando aí nos últimos episódios que a coisa vem esquentando aqui, né? A gente teve problema com o Irã, né? E, enfim, na verdade, nesse bloco a gente nem vai falar de Irã essa semana, mas falamos da questão entre Israel, né, judeus e árabes, né? Palestinos e israelenses, e essa semana também a gente teve aí outros desenvolvimentos. A violência continuou, principalmente em Jerusalém, né? Na cidade de Yafo, em Tel Aviv, que a gente comentou que houve agressões, a coisa ficou bem mais calma. Porém, em Jerusalém, até meados da semana, a violência continuou, houve muito enfrentamento entre manifestantes e a polícia no portão de Damasco, né? Para quem conhece a Cidade Velha, é o principal portão da Cidade Velha. Do lado oriental, quer dizer, a Cidade Velha fica em Jerusalém Oriental, mas eu tô querendo dizer na parte árabe, né, do bairro muçulmano de Jerusalém Oriental, porque ele fica ali na parte comercial, né, no centro da cidade de Jerusalém Oriental. Então é o principal portão, é um portão onde tem como se fosse uma arquibancada, uma escadaria pequena, uma escadaria, né, que desce, chega até o portão, e uma das principais uma das coisas que sempre acontece, a gente está no Ramadã agora, no Ramadã, né? O mês do Ramadã agora, e sempre durante o Ramadã, depois e antes das rezas, né? Principalmente quando acaba o período do jejum, as pessoas sentam ali, comem, cantam, brincam, enfim. E todo ano que a polícia resolve fechar, colocar ali barricadas, impedir que as pessoas fiquem naquela escadaria, o pau come. Esse foi um dos motivos também, né? A gente comentou que as expulsões das famílias também levaram à violência, a expulsão de famílias árabes, né, de suas casas também levaram à violência, e outro motivo foi aí a colocada dessas barricadas, né? A violência que estava acontecendo em Jerusalém e também aconteceu em Yafa anteriormente, levou a alguns mísseis também vindos, né, de Gaza, né? O Hamas assumiu responsabilidade de parte deles e falou que não deixaria que Israel, enfim, interferisse, impedisse que os muçulmanos comemorassem o Ramadã, e gerou também, obviamente, respostas israelenses. O espaço de pesca marítimo, né, foi fechado a zero, ou seja, ninguém podia pescar em Gaza, o que gera um problema muito sério para a economia e também para a alimentação, né, da população. E, obviamente, isso depois se acalmou, e no decorrer da semana, com a polícia, mais uma vez, decidiu simplesmente retirar as barricadas da escadaria e, milagrosamente, né, e aí eu estou sendo sarcástico, as confusões basicamente terminaram. No momento em que os palestinos puderam sentar na escadaria e fazer o seu jejum no final ali do dia do Ramadã, as confusões em Jerusalém basicamente acabaram. João, tem aí eleição palestina envolvida, tem aí religião envolvida, tem controle do espaço territorial envolvido, tem muita coisa envolvida, João. Tem. Pois é. A verdade é o seguinte, tem muita coisa envolvida, mas eu quero começar falando enfim, dos confrontos que a gente viu em Jerusalém, né? E depois falar um pouquinho de Gaza. Olha, a questão é a seguinte, a gente comentou na semana passada sobre os conflitos que tinham começado, né? Sobre a origem deles, enfim. A gente sabe que Ramadã é sempre um momento por si só especial, né? Que os ânimos estão um pouco mais à flor da pele, que as coisas podem acontecer. É sempre Agora, tenso, né? Ramadã é sempre tenso. Ramadã é sempre tenso, mas esse ano vai ser mais tenso ainda, porque o último dia de Ramadã, que é uma festa, né? É o mesmo dia que de Yom Yerushalayim, que é o dia da retomada de Jerusalém, né? Enfim, que é uma festa que os ortodoxos, não os ultra-ortodoxos, os ortodoxos nacionalistas fazem na Cidade Velha, que os árabes são obrigados a fechar as portas das suas lojas, porque senão eles podem ter seus produtos quebrados ali, passam multidões ali, depois estão dançando no Kotel. É um evento que ficou muito marcado para a direita, antigamente a esquerda também comemorava esse evento, hoje em dia a direita se apossou dele, especialmente para o ortodoxo, vai cair no último dia de Ramadã, a polícia imagina que já está se preparando para o que vai acontecer na próxima terça-feira, na próxima segunda-feira, mas enfim, Ramadã é um mês complicado, é um mês sagrado dos muçulmanos, né? Fica mais complicado de noite, de dia eles estão jejuando, então as tensões, os problemas acontecem, né? O pessoal está com fome, está
tá sem beber água também, né? Então, só de noite eles podem, eles têm um pouco mais de energia e, enfim, e é um momento que eles soltam fogos para comemorar que chegou a noite, né? E que eles podem agora comer, que eles podem agora festejar, que podem fazer o que eles quiserem enfim, e essa situação que se construiu com muita, enfim, no momento de tensão que a gente está passando agora aqui em Israel. O que aconteceu foi que no meio das tensões que estavam acontecendo, né? Eu não sei quem começou. Eu sei que eu sei quem está continuando aí, que tem, enfim, as agressões elas são em sua maioria, é importante dizer, do lado islâmico, né? Do lado dos muçulmanos, né? Dos árabes de Jerusalém Oriental, mas a gente também sabe que tem agressão de grupos ultra radicais do lado israelense, né? Carranistas e pessoal de ultradireita, mais violento, enfim, que estão também provocando e que estão fazendo manifestações que também são violentos e que as tensões aumentaram lá e que a situação ficou preta. Decide fazer a polícia uma coisa muito, muito, muito estúpida, né? Como você falou, fechar o portão de Damasco, que é o símbolo enfim, da entrada dos muçulmanos para acessarem a mesquita de Al-Aqsa, né? O portão de Damasco é a entrada mais rápida para os muçulmanos acessarem a mesquita de Al-Aqsa. É um lugar super simbólico, né? Inclusive na segunda intifada, o lugar onde mais tinha atentado era ali. Tem pessoas que saem de outros lugares do país, né? Tanto de dentro de Israel, quando tem atentados à facada, né? Nos momentos mais de tensão, ultimamente não tem acontecido, mas na segunda intifada, na primeira intifada também um pouco, na primeira intifada menos, mas na segunda intifada aconteceu bastante. Pessoas saíram de Hebron, saíram, sei lá, de Ramallah ou como se diz, de Tulkarem, e iam até ali, o portão de Damasco, né? Para fazer atentados, porque ali era um lugar simbólico, ali que aqui a soberania é nossa, aqui a gente não aceita a ocupação de vocês, né? E que decide o Ministério da Defesa fechar o portão de Damasco, limitar a entrada, né, de pessoas para poucas, no mês mais sagrado, onde fica lotada a mesquita de Al-Aqsa de pessoas que vão rezar, né, aumentando os distúrbios ali. Né? Se você tem uma coisa que você não deve fazer, é fechar o portão de Damasco. Eles foram lá e fecharam o portão de Damasco. Então, é uma medida muito burra, muito estúpida, que gerou mais tensão. E eu, obviamente, não estou justificando violência quando eu estou fazendo esse comentário. Eu estou dizendo que você tem mecanismos de você reduzir a violência e tem mecanismos de você provocar um dos lados agressores a que ele seja mais agressor ainda nesse caso. E foi exatamente o que o Ministério da Defesa e o Ministério da Segurança Pública em conjunto fizeram, okay? Gerando aí mais e mais e mais conflitos. O Hamas e a Jihad Islâmica, eles, quando vem uma situação dessa de tensão, principalmente com o fechamento do portão de Damasco, você não pode esperar que eles vão ficar em silêncio, né? E eles não ficaram. Em um só dia, eles dispararam 24 foguetes em Israel. Outra vez, óbvio que eu não estou justificando violência nenhuma, eu não acho certo, óbvio que eu não acho certo, estão jogando contra mim também, né? Enfim, foguetes, mas você também não pode esperar que uma coisa dessa vai acontecer lá e que eles vão ficar em silêncio. O Hamas, por avaliação do próprio Estado, não queria uma escalada de violência em Gaza agora. Okay? E o Estado tanto sabia disso, o governo Netanyahu tanto sabia disso, que Israel, pela primeira vez em bastante tempo, não revidou os foguetes disparados pelo Hamas. Não revidou, nem pelo Hamas, nem pela Jihad Islâmica. Né? Eles sabiam que eles não queriam, eles sabiam que era inevitável que o Hamas soltasse esses foguetes, que eles fizeram essa besteira de fechar o portão, né? E o Estado não revidou. Aí vieram os grupos lá da extrema-direita, né? Desde o Lieberman até o Ben-Gvir, né? Dizendo, olha só o governo que não faz nada, que não pode atacar e tal, e que não revida, e olha só, o Hamas está aprendendo que pode atacar a gente sem problema, que não vai acontecer nada. Né? Para mim foi uma postura inteligente de Israel não revidar, porque uma escalada você sabe como começa, mas não sabe como termina. Né? Ninguém está interessado agora numa escalada de violência, não devia estar interessado nunca. Né? Mas, enfim, agora muito menos. Você tem um conflito em Jerusalém acontecendo, você não quer que ele aumente, você não quer que mais gente faça, que tenha mais violência, você não quer que tenha atentados agora no país, você não quer que caiam foguetes em Gaza. Né? Então, o momento de operações, estrategicamente falando, não é quando já tem uma tensão acontecendo, e o governo, pelo menos, entendeu isso. Também o governo foi impossibilitado de juntar o gabinete de segurança, porque não tinha ministro da Justiça. Sem ministro da Justiça não pode convocar um gabinete de segurança. Sem convocar um gabinete de segurança, você não pode tomar decisões. Olha o tamanho do absurdo, né? Ou que o primeiro-ministro toma uma decisão sozinho, que é também uma coisa arbitrária, né? Não condiz com as regras da democracia israelense. Enfim, tudo uma bagunça dos infernos. Né? Por sorte, também a decisão foi não revidar. Por sorte, eles tiveram consciência. E nesse ponto, Netanyahu, a gente tem que dizer que ele é um cara que não entra em conflitos por qualquer coisa.
diferente de quase todos os outros que tiveram antes dele, né? Ele não é um cara que precisa mostrar que ele é forte, porque ele já tem essa imagem construída perante a sociedade israelense, né? Ele sabe que não vai ser isso nem outra coisa que vai derrubar ele como primeiro-ministro, mas que tem o Lieberman tenta isso há muito tempo, o Bennett está tentando, o Smotrich está também tentando ganhar força em cima do Netanyahu por isso, e até a oposição também criticou, parte da oposição centro, esquerda eu não vi muito não, mas de centro, né, dizendo, olha só, não tem gabinete, não pode responder à altura, e blá blá blá, mas enfim, essa foi a situação que o governo decidiu fazer, decidiu tomar uma medida civil, né, que foi proibir os pescadores de Gaza de pescarem, para, enfim, que foi ridicularizado pela imprensa israelense, pela mídia israelense, especialmente pelos jornalistas de direita, como o Kalman Lipstein, que apresenta um programa diário na rádio pública, na rádio Reshet Bet, né? Dizendo que agora sim, agora não vai mais ter bomba, porque os pescadores não podem entrar na água, então agora está tudo resolvido, né? Enfim, ele sabe que o cara é assim, tira essa parte. Essa foi a ironia que fizeram e felizmente a situação parece que se acalmou, né? Não acabou de vez, mas se acalmou. Em Gaza a situação parou, realmente os foguetes pararam de cair sem que Israel revidasse. Ou seja, é possível você entrar em acordo sem ter que explodir nada em Gaza, é possível, não estou dizendo que tem que ficar sempre quieto, sempre esperando os foguetes caírem sem fazer nada, eu acho que tem que fazer muita coisa, mas na hora que os foguetes caem, eu não estou dizendo que Israel tem que ficar sempre parado, sem fazer nada, mas que às vezes é possível, e esse caso mostrou. Você não precisa revidar, às vezes, olha só, não revidou, não tá aí, enfim, não morreu ninguém em Gaza, não morreu ninguém em Israel também por causa disso, não tem ninguém, não destruiu a infraestrutura de ninguém, não destruiu a casa de ninguém, o mundo inteiro não está condenando Israel por bombardear a população civil palestina, né? A gente sabe que os terroristas se escondem na população civil, então o bombardeio de áreas civis é inevitável, mas enfim, tá aí, é uma prova que dá para ser, né? Podia ser melhor, podia não ter acontecido esses lançamentos de foguetes, pessoas que moram no sul podiam ter dormido em paz se o governo não fosse tão estúpido e fechado o portão de Damasco. Mas não dá para voltar atrás para que a gente tenha aprendido. Eu não sei se eu chamaria de estupidez, João, fechar o portão de Damasco, porque, quer dizer, é estupidez, né? Mas eu não acho que você falou, né? Você agora terminou seu comentário falando se o governo não tivesse sido tão estúpido. Porque a questão, eu acho que é proposital mesmo. É público e notório. Eles sabem disso. Não é a primeira vez que isso acontece. Como a mesma coisa lá em Meron, né, que a gente falou, as pessoas sabem que se fechar aquilo ali, principalmente durante o Ramadã, que é um período tenso, a gente tem que também levar em consideração que a gente está aí saindo do corona e a população de Jerusalém Oriental, ela foi muito atingida pelo corona, muito, muito atingida, porque é uma população que boa parte trabalha em restaurante, trabalha em hotel, e a gente, enfim, todo esse setor, né, da economia, os hotéis ainda, não, agora já está voltando, mas enfim, não tem turismo, mas também tem muitos que trabalham com turismo, né, em transporte e tudo mais. Ou seja, foi uma população que foi muito atingida pelo corona. Isso agravou bastante a situação. E a gente sabe, as pessoas sabem que se você... Aquele espaço ali, da mesma forma que a Kikar Rabin, né, a Praça Rabin em Tel Aviv, é um espaço simbólico, né, para a população, ou vamos dizer assim, para a grande maioria da população judaica, né? Aquela pequena praça, aquela pequena esplanada ali na entrada do portão de Damasco, ela também é um espaço simbólico para a população muçulmana. Né? A gente teve muitos ataques terroristas ali em 2015, né? Quando teve aquela intifada das facas, foram vários ataques terroristas ali que... Bom, eu vou voltar atrás, né? Porque, enfim, a gente sempre discute essa questão aí de ataques terroristas, mas a gente teve vários ataques a soldados, né, a policiais que vivem, que trabalhavam ali, que estavam fazendo posto ali, justamente ali. Por que ali? Porque eles não poderiam entrar e para um outro... As pessoas já estão dentro de Jerusalém, entendeu? Eles poderiam ter cometido ataques em outros lugares, né? Ou contra pessoas, né, soldados, policiais, ou, enfim, cidadãos, tudo mais, mas não. Eles optavam por atacar soldados naquele local. Né? Ou seja, tem um simbolismo muito grande, é importante aquilo para a população árabe, palestina, muçulmana de Jerusalém, então é público e notório que se você fechar aquilo ali, principalmente durante o Ramadã, você vai ter problema. Então é uma provocação do Estado de Israel fechar aquilo ali.
como é uma provocação também, você estava comentando, eu não sabia que o Yom Yerushalayim, né, o Dia de Jerusalém, essa semana, esse ano, é com o fim do Ramadã, que é no próximo domingo, né? Quando você falou, eu fui dar uma pesquisada aqui na internet, eu vi que começa domingo à noite, isso, domingo à noite e segunda-feira. E, olha só, tem a marcha, né, que é uma marcha que comemora a unificação da cidade, né, de Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, que é uma marcha provocativa e violenta, e a entrada, os manifestantes, que como você muito bem colocou, são ortodoxos, né, os nacionalistas ortodoxos, eles entram na Cidade Velha, não é pelo portão de Iafo, né, que é o principal portão ali que não é no bairro judaico, mas enfim, ele leva ao bairro judaico de Jerusalém. Eles entram pelo portão de Damasco. Eles entram por essa esplanada, que também é provocação, que também é parte do conflito. Né? É a questão do orgulho, né? E de você mostrar que nós ganhamos, nós controlamos e nós dominamos. E por isso que eu acho que, como eu falei lá no início, não é estupidez. Né? Não foi uma decisão estúpida. Foi uma decisão pensada, parte da política e a gente tem que levar isso em consideração. Entendeu? É mais uma forma de você mostrar que quem é que manda e quem é que obedece. Né? E não, mas eu digo que é estupidez, mas eu digo que é estupidez, porque eu não sei se a decisão foi do Benny Gantz, mas de quem foi, porque não, o resultado é estúpido. foi um tiro que saiu pela culatra. Porque eu acho que no âmbito da segurança, eu duvido que alguém ali não tenha se arrependido do que fez. Claro. Você entende que eu tô... Claro, não, é estúpido, eu concordo. Tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: não é simplesmente uma. É uma decisão que ela tem uma política por trás disso. Ela não é uma decisão, não, vamos fechar. Não é. Ela tem uma decisão política por trás daquilo. As pessoas. É uma decisão pensada. É uma decisão que ela parte muito também da pressão dos deputados da extrema-direita, entendeu? Que a gente sabe que estavam lá. Né? Eles foram até durante na semana retrasada, né? Quando a gente já comentou no podcast, o Ben-Gvir ele estava lá, o Smotrich estava lá, os deputados da extrema direita foram lá dar apoio não só ao que eles falaram aos policiais, né, que estavam ali reprimindo os palestinos, mas também como as milícias judaicas que eles apoiam que estavam lá, o Lehavá e os outros grupos. Né? Eles foram lá dar o apoio. Então, assim, é uma decisão que ela não é simplesmente cai do céu, né? Ela não é uma decisão que simplesmente, não, vamos decidir fechar porque, enfim, é o Ramadã e a gente... Não. Ela é uma decisão política que ela tem um mindset por trás disso. E eu acho que fica muito claro, né? E na próxima semana, vamos ver. Porque a própria marcha do Dia de Jerusalém já é também uma marcha com o mesmo mindset, com a mesma ideia por trás dela. Né? A ideia de mostrar quem manda e quem obedece, quem controla e quem é controlado. Então, quem oprime e quem é oprimido. Então, eu acho que é importante, na semana que vem, a gente vai ver mais uma vez isso, e aí no final do Ramadã, realmente, as coisas podem sair de controle. Né? Se vão sair, eu não sei, até porque eu já imagino, né, que vai ser feita ali, vai ser colocada uma segurança máxima para garantir a marcha, né, para garantir a proteção dos provocadores que vão lá entrar pelo portão de Damasco. Foi na Marcha de Jerusalém em 2015, se eu não me engano, eu resolvi andar por Jerusalém, acompanhar parte da marcha, não sei o quê, e falei, bom, num determinado momento eu falei assim, peraí, cara, tá muito interessante isso aqui, vi aquelas coisas, né, as pessoas dançando, Jerusalém. E também uma coisa importante, a grande maioria das pessoas que vão para a marcha em Jerusalém são jovens que vivem nos territórios ocupados. Eles não vivem em Jerusalém, eles vivem nos territórios ocupados. E há várias, inclusive, já houve também, tem vídeo na internet, a torta e a direita, inclusive, de canais de televisão, se eu não me engano, que eles fazem entrevistas com essas pessoas. E de onde você vem? Eu venho do assentamento tal, eu venho de não sei o quê, eu venho do assentamento tal, eu venho do local tal, grande maioria vem desses locais, dos territórios ocupados. E eles vão para Jerusalém simplesmente como mais uma política ali, com a mesma ideia, a mesma... Eu não vou usar... a palavra correta não é ideologia, mas assim, a mesma ideia política que os leva a ocupar os territórios palestinos. Eles vêm para Jerusalém para fazer a mesma coisa. É provocação, é dizer que nós somos mais fortes e
o nosso orgulho e tudo mais. E isso aí não vai resolver nada, né, cara? Não vai levar a gente a lugar nenhum, obviamente. Acho que simplesmente retrocede, né? A gente leva mais confronto, porque é óbvio que a população oprimida também não vai ficar calada, né? A gente não pode esperar que eles engulam isso o tempo todo, até porque fere o orgulho, né? E eu acho que qualquer pessoa que, enfim, eu vendo a imagem dessas manifestações na televisão, quando eles começam a agredir, volta e meia eles agridem, né, a população muçulmana de Jerusalém Oriental, aquilo aí me causa um enjoo, me causa um embrulho na barriga. E aí eu tava falando que eu tava nessa marcha em Jerusalém, e aí em um determinado momento eu falei, mas cadê os árabes de Jerusalém? Né? Você tem 40% da população, cadê eles? E aí eu fui andando em direção à Cidade Velha, eu estava ali perto da casa do Bibi, né, em Rehavia, onde a concentração, e aí depois eu descia a rua, fui em direção ao Mamila e fui ali para a Cidade Velha, no portão de Damasco, e uma série de barricadas impedindo que a população árabe chegasse, né, até a Cidade Velha e passasse da Cidade Velha em direção a Jerusalém Ocidental também. Ou seja, eles são a unificação de Jerusalém sem que a população árabe faça parte dessa unificação. Mas enfim, vamos ver na semana que vem. Acredito que a gente tem alguma coisa aí para comentar a esse respeito. Vamos então, cara, vamos lá para o próximo bloco, o bloco quente ou algo mais a declarar, cara? Mudo. Não, vamos seguir. É isso, vamos então para o nosso terceiro bloco para a gente falar da política israelense essa semana aqui em Israel. Bom, gente, tá acabando, hein? Tá acabando o período aí do mandato do Bibi Netanyahu para montar a sua coalizão. Ele recebeu aí 28 dias. Essa semana que termina, não é, João? Se eu não me engano, acho que é na quinta-feira. Não, acho que é amanhã. Amanhã já? Opa, acho que é amanhã. Olha ele aí. E, obviamente, ele tentou de tudo que foi jeito, mas não, até o momento, não conseguiu, né? E não, vamos dizer até o momento, não vai dar para montar o mandato. Benjamin Netanyahu vai ter que, mais uma vez, depois das quartas eleições, quer dizer, na terceira eleição ele montou lá um governo meia bomba, né? Mas, enfim, ele não consegue montar um governo de direita como ele queria. Ele fez uma série de promessas, prometeu, inclusive chamou o Benny Gantz novamente, ofereceu mundos e fundos, falou que o Benny Gantz ia ser o primeiro no esquema de rotação, e chamou o Guidon Sar, chamou todo mundo para conversar com ele. Ele tentou de tudo quanto é jeito, e também a gente comentou aí que ele atacava o Bennett, né, o tempo todo. Mas, enfim, muita coisa aconteceu nesse período aí de eleição. Temos nesse período para montar o governo. O Bennett agora, né, negociando com os dois lados, tanto com o Likud quanto com o outro bloco, né, correndo aí de um lado para o outro, jogando ali a carta dupla. E agora a gente vai ter que ver se o Rivlin vai dar o mandato, né, para alguém da oposição montar o governo, ou se vai dar para o parlamento. João, parece que dessa vez aí o Netanyahu vai sentar no banco da oposição, hein, cara? Pois eu tô achando que já era para ele, né, dessa vez. Se ele vai sentar no banco da oposição, eu não sei, mas ele não vai montar o governo. Só fazer uma correção, não é amanhã não, é na terça-feira. Terça-feira, depois de amanhã, é o último, ele tem que apresentar o governo, levar a votação, ou ele tem que devolver o mandato pro presidente, ou ele pode propor dissolver a Knesset, né? É uma lei para dissolver a Knesset e convocar novas eleições direto, mas ele precisa ter maioria para isso, e ele não tem. Né? Hoje em dia a Knesset não quer ser dissolvida, como queria nas primeiras eleições lá de 2019. Tinha muita gente com interesse em dissolver a Knesset e ter outras eleições para tentar, enfim, cada um por seu motivo, né? Dessa vez ele não tem essa maioria. Se ele não consegue formar o governo, ele vai ter que devolver o mandato para o presidente Rivlin, que, enfim, vai ter que decidir se ele vai dar esse mandato para o Lapid, né, para o Bennett, ou vai dar para a Knesset decidir para quem vai o mandato. A Knesset tem que, enfim, o primeiro deputado conseguir uma lista com 61 parlamentares que assinam, e eles podem assinar para mais de um, ele recebe o mandato para formar o governo. Né? Se essa for a adesão do presidente Rivlin, se for levar para a Knesset. Mas, enfim, então o que está acontecendo agora? Netanyahu ele não conseguiu convencer o Partido Sionista Religioso a fazer um governo em conjunto com o Uram, né, com o movimento islâmico do Mansur Abbas. Ele não conseguiu. Ele precisa desses dois para formar o governo. Sem esses dois, ele não tem governo. O sionismo religioso não aceitou. Eles estão olhando para o futuro. Eles entendem que se eles tomam essa decisão, os eleitores deles não vão perdoá-los por isso. Então, enfim,
eles não vão aceitar. Tomaram muita pressão, muita crítica, ataques de membros do Likud, né? O secretário-geral do Likud falou: eu votei em você. Secretário-geral, não, perdão. Um dos membros da central, enfim, como chama isso? A comitiva central não é isso, cara. Um dos membros do diretório central do Likud disse: eu votei em vocês. E olha o que vocês estão fazendo. Toda vez é o sionismo religioso que derruba os governos da direita. Nunca é a esquerda que derruba a gente, é a própria direita, né? E aí, enfim, ele falando: eu votei em vocês, mas você votou nele, você não votou no Likud, você é membro do diretório central do Likud. Eu votei em vocês que o Bibi pediu. Ou seja, enfim, já entregou também os pontos aí, já entregou todo o jogo. O Bibi chegou a pedir publicamente mesmo, dizendo que não tinha problema que os eleitores do Likud voltassem no sionismo religioso, mas agora ele, enfim, parece que ele realmente pediu para algumas pessoas votarem. Não sei se esse cara votou mesmo ou não, o que ele falou, mas enfim, foi um debate transmitido pela televisão, no canal 20, né, que é o canal da direita, enfim, e aí ficou por isso mesmo, mas essa briga do Likud com o sionismo religioso, essa tensão ficou, o que não vai impedir os dois de formarem governo, né, no futuro próximo ou distante, mas ficou essa mágoa do Likud. Eles entenderam que o sionismo religioso está pensando no futuro eleitoral deles e não no presente do Likud, né? Enfim, de acordo com alguns eleitores do Likud, também não estão pensando no presente de Israel, tendo a possibilidade de formar um governo da direita. Eles estão dizendo abertamente isso. A gente prefere um governo monstrengo lá da esquerda com o Bennett, o Guidon Sari e o Lieberman do que fazer parte de um governo com os árabes. Eles que se queimem lá. Não vai durar muito. Enfim, não vai durar muito, mas essa decisão pode ser responsável por uma perda de orçamento muito grande dos ultra-ortodoxos para este voto, porque, enfim, eles não vão estar nesse governo. Ele pode ser responsável pelo Netanyahu nunca mais voltar a ser primeiro-ministro e pelo julgamento dele ser mais, enfim, ser menos favorável para ele, uma coisa sendo julgado como primeiro-ministro, outra coisa como um deputado ou como um civil normal, né? E, enfim, eles estão preocupados com o futuro político, eles não querem perder o cacife que eles ganharam, e, enfim, estão fazendo uma aposta que, nessa direção, ela é uma aposta inteligente e lógica, mas em outras direções não sei, enfim. Mas aí, o Bibi ainda não entregou as contas, não entregou as cartas, não devolveu o mandato, como alguns jornalistas chegaram a dizer, estão dizendo aí, circulando, fontes, dizendo que o Bibi vai devolver o mandato para pegar desprevenido o Yair Lapid e tal, e o Bennett. O Bibi não devolveu o mandato, mas o Lapid e o Bennett não esperaram o Bibi devolver o mandato. Eles já estão negociando. As negociações estão acontecendo de maneira paralela e o Bennett está negociando ao mesmo tempo, de maneira paralela, com o Netanyahu e com o Lapid. Okay? Só que as exigências que o Bennett está fazendo, elas são praticamente incumpríveis. A gente não sabe se ele está exigindo isso porque enfim, ele acha que vai ganhar isso mesmo, ou se é para ser elemento de barganha, né? Mas algumas coisas eles conseguiram mudar. Uma das coisas que ele conseguiu mudar é que ele conseguiu convencer o Lapid a aceitar que o próximo governo tenha 24 ministérios. Hoje tem 36. Né? Tem 24, o Lapid queria um governo com 18 ministérios, que era o ideal para Israel. Já não precisa de mais que 18. Ele já aceitou ter 24 para atender a grande quantidade de partidos. Né? Seria um governo com 8 partidos, 7 a 8 partidos fazendo parte. Você tem que dar ministério para muita gente, né? Então, agora, ministérios importantes, você não pode criar do dia para a noite, ministérios importantes são poucos, e aí a batalha por esses ministérios importantes está aí a todo vapor, né? O Partido Trabalhista exige receber ou exterior, ou justiça, perdão, ou exterior, ou finanças, ou defesa, né? Só que o Lieberman exige finanças, o Lapid quer o exterior, caso ele não seja primeiro-ministro, caso ele tenha que dar para o Bennett o primeiro lugar na rotação, né? Ele quer ser ministro do exterior, e o ministro da Defesa, o Bennett quer continuar sendo ministro da Defesa, né? E o Guidon Sari, então, ele está dizendo, não, olha só, eu quero o Ministério da Justiça, okay? Mas o Bennett está insistindo para ele, além de ser primeiro-ministro, para ele ter um ministério importante para ele, que está furiosa, segundo algumas fontes, porque ela não está recebendo ministério nenhum até agora, ou nenhum ministério importante, ela quer o Ministério da Justiça. Só que o Meretz, o Partido Trabalhista, eles estão exigindo que a Ayelet Shaked não seja ministra da Justiça, okay? Se por acaso esse ministério cair no colo do Bennett, aí o Guidon Sari fica sem o Ministério da Justiça, e aí ele vai exigir a defesa. E aí o Gantz vai perder a defesa. O que vai sobrar para ele? Enfim, o Meretz quer o Ministério da Educação, mas o Bennett não quer que o Meretz tenha o Ministério da Educação, quer que fique entre o Guidon Sari e entre o Lieberman, né? E aí eles estão querendo empurrar para o Meretz o Ministério do Meio Ambiente, que é pouco para as aspirações do Meretz. Eu falo, que é isso? Por quê? A gente tem o mesmo tamanho do Nova Esperança, a gente tem uma cadeira menos, só que o Bennett quer ser primeiro-ministro. Por que eu vou ganhar só o Ministério do Meio Ambiente? Né? Enfim,
uma bagunça danada. É o que você faz quando você tem muitos partidos do mesmo tamanho, né? O Yesh Atid provavelmente vai receber a maioria dos ministérios, mas ministérios importantes, pelo jeito, eles vão receber um só, no máximo dois, né? Tem alguns outros ministérios que estão sendo falados aí, como o Ministério do Interior, né, que é um ministério importante, o Ministério da Segurança Pública, que alguns estão dizendo, inclusive, vai parar na mão do Ram. O Bennett estava exigindo isso há um tempo atrás, agora não sei. Tem o Ministério da Economia, que no Brasil era equivalente ao que seria o da Indústria e Comércio, né? Mas, enfim, tem muita exigência de muito lado aí. A verdade é que a esquerda ela tem menos exigência do que os partidos da direita. O Bennett e o Guidon Sarr estão fazendo exigências muito grandes, estão complicando a entrada deles no governo, né? Mas, enfim, é o preço que eles estão cobrando para poder fazer esse governo, para poder fazer esse governo para trocar o Netanyahu, porque pode ser um queima-filme histórico para ele, né? Para fazer um governo com a esquerda. Então, nessa situação, eles estão exigindo muito para poder dizer para os eleitores o seguinte: ó, a gente entrou, a gente abriu mão de algumas coisas sim, mas a gente teve o primeiro-ministro também que segurou esses ministérios aqui, que são ministérios que são importantes para a direita, né? Enfim, essa semana que teve de interessante também foi que o Bennett se encontrou pessoalmente com o Mansur Abbas, líder do partido Ram, né? Foi uma reunião que enfim, veio a público, né? Não foi escondida, ou seja, o Bennett já admite fazer o governo com o Abbas, e o Abbas disse depois dessa reunião. Eu tentei mostrar para o Bennett, eu acho que ele entendeu, que qualquer governo que acontecer em Israel, ele vai ter que ter a gente e eles, né? Tanto Yamina quanto o Ram. Não vai ter governo sem os dois. Nem só com Yamina, nem só com o Ram, e muito menos sem nenhum dos dois. Então a gente vai ter que acertar os ponteiros aqui. Se a gente quiser que tenha governo, vai ter que ser assim. Senão a gente vai para outras eleições. E o Bennett não é burro, ele entendeu isso. Ele começou a entender também que essa questão dele não querer fazer um governo com a esquerda e abrir mão de ser primeiro-ministro, mesmo com 7 cadeiras, né? Não é inteligente. O Netanyahu seria primeiro-ministro até com uma cadeira só, se ele pudesse, né? E que a oportunidade ela aparece na mão de pouca gente, né? Até agora foram só 14 primeiro-ministros da história de Israel, né? Essa oportunidade não aparece todo dia. E se ele não agarrar essa oportunidade agora, talvez ela nunca mais volte. Eu acho que ele entendeu, né? E ele está tentando costurar uma situação na qual ele seja um primeiro-ministro que ele tenha autonomia para tomar suas próprias decisões, né? Que ele não seja refém dos outros 7 partidos que vão compor a coalizão, né? Para que ele possa ter algum futuro depois desse presente como primeiro-ministro. O governo possa durar, ele possa fazer algumas coisas do jeito que ele quer, né? E que ele no futuro possa receber votos por isso, ele possa ser um primeiro-ministro popular de alguma maneira, possa recuperar seu apoio, possa se apresentar como realmente uma alternativa ao Likud e o que seja, né? Então ele está tentando costurar isso, mas ele já entendeu que ele não pode perder essa possibilidade. Ele prometeu uma resposta até hoje, domingo, né? Sobre se ele vai entrar nesse governo. E agora a briga dele com o Lapid, principal, além dos ministérios, além de algumas linhas centrais, é que o Bennett ele quer que ele receba o mandato. Então ele quer que as pessoas cheguem para o presidente livre agora e digam: a gente indica o Bennett, né? E o Lapid está falando: não, peraí, a gente faz o governo de rotação, mas o mandato é meu, né? Eu não vou te dar o mandato. Porque se você tem um mandato, amanhã você vai lá, fecha com o Likud e tipo, o quê? Sacou? O mandato é meu. Então eles estão nesse impasse aí. Eu acho que esse impasse é facilmente resolvido. Vai ser facilmente resolvido, né? Resolvível, mas não é. Mas outras questões não tão facilmente, mas hoje acho que a bola está do campo deles agora, né? Quem está tocando a bola aí é esse governo de mudança. Netanyahu já perdeu a posse de bola aí, está só na defesa, né? Mas está muito exposto e provavelmente ele não vai conseguir segurar a onda, não. O que vai ser desse governo? Eu não sei, né? Quanto tempo ele vai durar, como é que ele vai ser armado, quais vão ser os acordos que vão fazer, vão poder construir assentamento, não vão poder construir, vão poder, enfim, vai ter uma economia mais próxima do que o Bennett quer ou do que, enfim, o Avodá, o Partido Trabalhista quer. Não sei o que vai acontecer nisso aí, mas pelo jeito alguma coisa vai sair disso aí mesmo. O Netanyahu está aí para entregar as cartas. Quanto tempo vai durar, eu não sei. É muito cedo dizer que chegou o fim do Netanyahu, mas aparentemente o que está se aproximando é uma saída do Netanyahu, né? Nem que seja temporária do poder, que pode ser para sempre, mas isso é muito cedo para dizer. Tá um saco de gatos isso aí, né, cara? Esse governo da mudança aí, que é uma coisa impressionante, cara. Semana passada eu vi uma entrevista com a Tamar Zander, né, do Meretz. Por sinal, cara, o Nitzan Horowitz tá sumidão, hein? Tá apagadinho, cara. Quase ninguém entrevista ele. Quando tem que entrevistar alguém do Meretz, geralmente é o Yair Golan, não é isso? Que é o... Não, mas isso mudou. Na semana passada isso mudou. Sabe por quê? Mudou porque o Nitzan Horowitz ele é o único líder de todos os partidos que tá dando entrevista no rádio.
Ele é o único. Inclusive, ele deu entrevista para o Marciano Segel, que é um programa da Keren Marciano com o Udi Segel na Rádio do Exército, e eles falaram isso. Tem que valorizar que o Nitzan Horowitz, porque tá todo mundo aí com medo de dar com a língua nos dentes, dando entrevista agora no meio da negociação, e ele foi o único que se dispôs a falar, mas ele não falou nada, né? Ele não entendeu o que está acontecendo. O que eu vi foi uma entrevista com a Tamar Zandberg, e aí ela veio falar, não, porque o Ministério do Meio Ambiente é importante, a gente está aí com uma crise ambiental mundial, e não sei o quê. Pô, é óbvio que o Ministério do Meio Ambiente é fundamental, né? Ele é um ministério muito importante. Mas, pô, não dá, né? Não dá. O Meretz realmente o Meretz com 6 cadeiras, uma a menos do Bennett, que está aí para ser o primeiro-ministro, vai ficar com o Ministério do Meio Ambiente, nem Ministério da Educação, pô. Eu acho que isso é uma coisa que você veio comentando aí nos últimos episódios, né? De que o que vai sobrar para os partidos da esquerda. Porque os partidos da direita dão as cartas, decidem e pegam os maiores ministérios, e, enfim, o Meretz, está sendo um erro, né? Se o Meretz e o Avodar negociassem em bloco, eles teriam 13 cadeiras. E aí falariam pro Benny Gantz, falariam para quem mais? Pro Bennett, pro Saar. Olha só, meus amigos, nós somos 13. Nós não somos 7 e 6, né? Nós somos 13. Mas, enfim, isso aí é um problema da esquerda sionista aí que não resolve se juntar de jeito nenhum, né? E é isso, eu acho que... Eu comentei isso nos últimos episódios, eu acho que mesmo que um governo desse seja montado, vai ser um governo que não vai durar muito tempo, porque governos de união nacional aqui em Israel, eles foram montados geralmente em períodos de crise. Mas crise nacional, né? Uma crise envolvendo guerra, envolvendo momentos em que o país precisava, a população judaica do país, né, vamos dizer assim, ela precisava estar unida. E nesse momento, nem que sim, nem que não, né? O Netanyahu é uma ameaça para a democracia, né? Que nós sabemos disso. Mas para muita gente isso não é tão importante. Né? Corrupção, né? O Netanyahu é corrupto. O partido do Lieberman agora, o partido inteiro dele, quase os principais nomes do partido dele, tirando ele, curiosamente, né, os principais nomes do partido dele foram condenados agora por corrupção. Será que corrupção, então, é tão importante? É tão a questão, entendeu? A gente tem uma série de questões aí envolvidas que mostra que esse governo da mudança é um saco de gatos, é uma questão realmente de todo mundo querendo puxar a sardinha para o seu lado. O Bennett, eu não sei se a gente for para uma 5ª rodada de eleição, como é que ele sai desse canto aí, entendeu? Porque ele teve mais uma vez um número baixo de cadeiras, ele tem a Ayelet Shaked, né, como você comentou aí, que comenta que ela está furiosa, que ela realmente é uma pessoa importante, ele não pode se desfazer dela, então ele vai sempre precisar de dois ministérios, e ministérios fortes, né, porque se ele é o primeiro-ministro, ela não vai querer ser a ministra do Meio Ambiente, ou a ministra da Cultura, ela não vai aceitar isso. E a gente tem esse problema aí, né? Realmente um sacão de gatos, uma coisa que... Vamos ver se eles vão conseguir se organizar. Acredito que o Rivlin passe o mandato para um deles, né? Para o Lapid, possivelmente, mas não acredito que o Rivlin jogue já o mandato para o parlamento. Por outro lado, ele também está de saco cheio já dessa coisa toda de mandato. Vamos ver. Quarta-feira a gente tem essa definição aí para comentar no episódio da próxima quinta. Bom, vamos então à segunda notícia desse bloco, que foi E aí eu já vou dar minha opinião, né? Vou fazer a introdução dando opinião. A pisada na bola, o erro do Netanyahu. O Netanyahu vacilou, deu aquela... peidou na farofa e teve que voltar atrás. Vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. A gente já comentou alguns episódios atrás que Israel está sem ministro da Justiça, né? Já tem alguns meses aí desde que o Avi Nissenkorn ele saiu do governo, né? Ele decidiu se candidatar com outro partido, não sei o que, e acabou que não se candidatou a coisa nenhuma. A gente está desde então sem ministro da Justiça. O Supremo Tribunal, o Bagatz, já mandou o governo nomear um ministro da Justiça, só que o ministro da Justiça ele é um cargo, né, no acordo de coalizão, né, que virou lei, né, ele é um cargo do azul e branco, do partido do Benny Gantz. E o Benny Gantz falou, beleza, eu sou o próximo ministro da Justiça, por favor, Netanyahu, você como primeiro-ministro, reúna o gabinete e me nomeie como ministro da Justiça. Isso aí está sendo enrolado há muito tempo. Como eu falei, né, o Bagatz, o Supremo, falou que o ministro tem que ser nomeado imediatamente.
Essa semana, depois de muito tempo, houve uma reunião do gabinete ministerial, foi apresentado o nome do Benny Gantz, foi feita uma votação, o Benny Gantz perdeu a votação por 17-10, e aí, imediatamente, após, né, a perda da eleição, a derrota na eleição, o Netanyahu ele apresentou o nome do deputado Ofir Akunis, do Likud, camarada próximo do Netanyahu, para que ele fosse nomeado o ministro da Justiça. Houve uma votação, o Likud ganhou, e aí, teoricamente, o Ofir Akunis deveria ser o ministro da Justiça. Mas qual é o problema todo nisso? O problema todo nisso é que a reunião ela não era para decidir, para fazer várias votações. Era para votar o nome do Benny Gantz. Eles não poderiam ter votado o nome do Ofir Akunis. E durante essa reunião, o procurador-geral do governo, o Avichai Mandelblit, né, o nosso famoso Avichai Mandelblit, ele aparece mais de qualquer um, né? Ele ficou insano e falou, não, isso é ilegal, vocês estão indo contra a lei que vocês aprovaram, né, para que esse governo funcionasse. Vocês estão indo contra a lei. A reunião, no caso, né, ele teria, teoricamente, o Ofir Akunis, ele foi aprovado como ministro da Justiça. Obviamente, imediatamente, essa decisão dessa reunião foi para o Supremo, que invalidou a nomeação do Ofir Akunis para ministro da Justiça. No dia seguinte, o Netanyahu voltou atrás, nomeou o Benny Gantz. Ele fez uma votação por Zoom, né, uma votação online, nomeou o Benny Gantz como ministro da Justiça, e agora Israel volta a ter novamente, né, o ministro da Justiça. A questão é a seguinte: o Netanyahu cometeu um crime. Já foi dito, né, que ele foi uma estratégia montada. Ele sabia que ele estava ferindo a lei. Não crime, é uma infração. Infração, isso. Ele sabia que ele estava cometendo essa infração e mesmo assim ele infringiu a lei. Eu tô sentindo que ele tá meio acuado, hein, cara? E aí tá começando a dar esse espaço em falso aí, hein? Será, cara? Olha, ele cometeu um erro grave mesmo. Ele comprou briga no momento que não era bom para ele comprar briga, porque tava o impasse entre o Bennett e o Lapid estava chegando no seu auge, estava ali todo mundo, eles estavam sem conseguir acertar nada ali, né? O Netanyahu estava conseguindo levar, já tinha conseguido convencer o Bennett a aceitar fazer um governo com o Uram dentro do governo dele, ele estava precisando trabalhar só com o sionismo ortodoxo ali, a maré estava mais para ele, e aí nessa reunião de gabinete, eu não sei porquê, eu não sei qual foi a estratégia dele, eu não sei se foi um erro grosseiro dele, porque por mais que ele seja muito bom estrategista, as pessoas cometem erros e às vezes a motivação desses erros não são explicáveis. Ele resolveu comprar briga, outra vez com a justiça, com o próprio governo, com o Gantz, e desejou passar por cima do acordo que ele fez, que é um acordo que foi aprovado pela Knesset, portanto tem status de lei básica, inclusive, que é que o Gantz era quem tinha que indicar o ministro da Justiça, né? Era o acordo que eles tinham feito. E o Gantz indicou a si mesmo, o Netanyahu estava se recusando a nomeá-lo, e aí a Justiça tinha obrigado ele a nomear alguém, e ele decidiu fazer uma reunião de gabinete, e nessa reunião a maioria decidiu votar no Ofir Akunis, né, deputado do Likud, né? E aí ele foi e nomeou o Ofir Akunis. E aí, obviamente, o Eitzem Spati, né, o procurador-geral lá do governo, estava lá, o Mandelblit falou, não pode, o que você está fazendo? Eles calaram o Mandelblit falando, você aqui, você diz o que você acha, a gente faz o que a gente quiser, você é um Yoetz é a palavra de consultor, né, conselheiro, a gente não quer escutar teu conselheiro, o conselho acabou. Né? Só que ele não é só conselheiro, né? Ele tem poderes que não são só de dar conselhos. Né? E aí o Benny Gantz, direto para lá, pediu urgentemente a Suprema Corte para julgar o caso. Hein? Agora, qual foi o grande erro? O Netanyahu ele sabe que ele tem parte da mídia, apesar de ele dizer que não, parte da mídia que está a favor dele. As pessoas estão conseguindo... Enfim, quando os caras estão entrevistando alguém do Likud, estão falando, mas não é contra a lei o que o Netanyahu está fazendo e tal. Mas aí depois de entrevista alguém do Azul e Branco e faz as perguntas, mas o que vai fazer? Como é que você vai ter um ministro nomeado se não tem maioria no gabinete? Dane-se a maioria no gabinete. É lei, esse ministério pertence ao Azul e Branco. Isso não é pergunta que se faça. É procurar polêmica onde não tem. Eu ficava incomodado com esse tipo de sensacionalismo que alguns jornalistas tentaram fazer na rádio com deputados do Azul e Branco, enfim, sobre essa questão. Né? E o Gantz foi para a Suprema Corte, direto à Suprema Corte, congelou a nomeação do Ofir Akunis e marcou para o dia seguinte a discussão sobre se essa nomeação vai valer ou não.
e caso não, eles mesmos iam nomear, porque eles falaram, se você não nomear, a gente vai nomear o próximo ministro da Justiça, que seria um escândalo, né? Que a Suprema Corte precisa intervir no governo e nomear um ministro. Okay? Mas o Netanyahu não estava cumprindo com a sua obrigação legal. Né? E aí ficou esse negócio, e advogados dizendo que o Likud sim tinha direito pela lei, blá blá blá, que tinha brecha, tinha isso, e membros do Likud se defendendo, e isso e aquilo. Então todo mundo sabe que o Gantz tinha que ser ali o ministro da Justiça, era o acordo que eles têm, tipo, não tem discussão, é lei. Né? E aí porque o acordo com o Azul Branco não está valendo mais há muito tempo. Quem decidiu isso? Tipo, cadê a lei que cancela isso? Né? E nessa brincadeira, nessa crise que começou, o Bennett, ele olhou ali para o Lapid e falaram, olha o que a gente está deixando acontecer, a gente não formar o governo. Olha só, tipo, é isso que vai acontecer. Imagina se esse cara monta o próximo governo, se tem eleições, ele monta o próximo governo. Bennett, é com isso aí que você quer entrar? Que promessa que ele vai te fazer, você acha que ele vai cumprir? Né? Qual é a promessa? Agora, qual foi a intenção do Netanyahu fazer isso? O Netanyahu tinha oferecido para o Benny Gantz, okay, que o Benny Gantz fizesse governo com ele e que ele fosse o primeiro na rotação. E isso, segundo algumas pessoas, chegou a balançar o Benny Gantz. Né? Chegou a fazer ele pensar, cogitar isso. Então ele botou essa pressão o seguinte, eu estou botando a pressão em você para você tomar logo a tua decisão. Pronto? E aí eu vou lá e digo, olha só, me resolvi com o Gantz, ele, não vai ser, tipo, ele vai ser o próximo primeiro-ministro, eu só quero continuar morando aqui na Balfour, na residência oficial. Tipo, isso foi, por incrível que pareça, foi uma das decisões. Acho que o Netanyahu tem medo de tirar a mulher dele do quarto lá da Sarah Netanyahu, que é enfim, parece que, segundo alguns, ela decide mais coisas que ele ali dentro, em relação ao próprio governo, eu estou dizendo. Mas, enfim, e foi uma estratégia muito, muito espalhafatosa, que ele comprou briga com a justiça, ele comprou briga com metade do país, metade da Knesset, mais da metade da Knesset. Ele mostrou que ele não é uma pessoa confiável, que ele não respeita a lei que ele mesmo aprova, hein? E ele jogou de volta para o polo da oposição a razão. Né? É melhor fazer um governo Frankenstein com isso tudo mesmo do que confiar no Netanyahu mais uma vez. Então foi um erro dele, mas foi um erro muito grave, não só estrategicamente falando, foi também um ataque à democracia, né, e ao Estado de Direito, nunca antes visto no país. Né? O sujeito está desrespeitando a lei que ele mesmo escreveu há menos de um ano, okay? Por nada, por absolutamente nada, por birra, né? por dizer, eu não vou aceitar, eu não vou te dar poder e acabou. Se eu tenho que passar por cima da lei, eu passo. Okay? Ele achou que ia ser a mesma coisa de sempre, incitar contra a justiça e tal, só que não deu certo dessa vez. Ele mesmo voltou atrás, ligou para os ministros do Likud e falou, vamos votar no Gantz, pode votar no Gantz, e ele nomeou o Gantz ministro da Justiça, okay? E agora sim o gabinete pode se reunir, agora sim as propostas de lei podem começar a ir para votação na Knesset, porque tem ministro da Justiça, né, que isso era um impeditivo. Agora sim o gabinete da Defesa e do Exterior pode se reunir, caso a gente tenha que entrar em conflito agora com o Hamas em Gaza, o gabinete pode se reunir, o gabinete de Corona também pode se reunir agora, caso essa variante da Índia ou a situação da catástrofe que aconteceu em Lag BaOmer, também que é um caso de defesa civil, os gabinetes podem voltar, os gabinetes que têm o ministro da Justiça como membro essencial podem voltar a se reunir. Hein? Enfim, o Netanyahu ele teve que mostrar que ele está preocupado com o Estado e não só com a situação política dele, mas já não enganou mais muita gente. E, enfim, tá aí, ele tá colhendo o que plantou agora, ele provavelmente não vai ter a chance de formar o governo. Prever futuro é muito difícil, mas isso é o que a tendência está mostrando para a gente. Hein? A tendência mudou de lado algumas vezes, dessa vez eu acho que não vai mudar não. Né? Netanyahu não forma esse governo até depois de amanhã, até terça-feira, já gravando no domingo, para quem não sabe, Netanyahu não forma esse governo, e eu acho que o governo de mudança vai aparecer. Né? Um governo que está se chamando de governo de união, que é muito estranho, um governo de união com 61 deputados, 62 deputados, nunca vi um governo de união com 60, um pouquinho mais que a maioria. Né? Mas enfim, parece que vai, ou talvez nem com a maioria. Né? A gente não sabe se todo mundo vai entrar no governo, se alguém vai apoiar de fora, né? Enfim, mas saiu ruim, deu ruim pro Netanyahu. Ô, João, é governo de união com 61, Lapid sendo chamado de esquerda, Gantz sendo chamado de esquerda. É mais uma das bizarrices aqui de Israel, né, cara? Aquela coisa de você querer nomear e colocar uma etiqueta, mas enfim, não tem nenhuma um diuk, né? Não é nada muito específico e correto, né? Ali certinho. É mais um desses nomes. Nada aí. muito exato.
Exato, exato, essa é a palavra. Não é nem um pouco exato, né? Mas é mais uma das loucuras. Pois é um governo de união que não tem os partidos ortodoxos, né? É um governo de união que não tem o Likud, que bem ou mal, aí são o quê? 30 cadeiras, né? Quase. É bastante gente, né? Enfim, é um governo de união que não. E que também não é união, porque, assim, como eu falei antes, né? Os governos de união que a gente teve aqui em Israel, eles foram governos que estavam. Foram construídos em cima de um discurso de proteção da existência do Estado, né? Como se o Estado tivesse em risco de continuar existindo, né? Próximo de uma guerra e tudo mais. Um conflito, uma situação perigosa. E agora a gente não tem isso, né? Então não é esse o mote do governo, né? Para a construção desse governo. Então é muito difícil, porque por que o Meretz e o Avodá deveriam fazer um governo com Bennett? É só para tirar o Netanyahu? Entendeu? Pois é, Mas, mas será que isso é o suficiente? Será que mas eles estão isso. falando isso. Eles estão falando isso, né? Eles falam isso. É para tirar o Netanyahu. Pois é, mas a questão isso é o suficiente? Porque, mais uma vez, vamos levantar as questões que você colocou no seu comentário anterior. Vai construir ou não vai construir em assentamento? Como é que vai se dar o ensino nas escolas, no Ministério da Educação? Porque o Ministério da Educação influencia no currículo, né? No currículo de história, no currículo, enfim, de uma forma geral. Como é que vai se dar essa discussão? Enfim, tem tanta coisa envolvida, a questão do muro, do Kotel, né, que a gente falou do deputado Gilad Kariv, né, do Avodá, que ele faz parte do movimento reformista e apoia aquele movimento do Nashot Kotel, né, das mulheres do Kotel. Tem tantas questões aí envolvidas que elas acabam elas não são maiores, né, do que se a gente for comparar com governos anteriores, como eu falei, que a questão olha só, o Estado está em risco. Ou a gente se une agora, ou isso tudo, ou o Estado acaba. Era essa a discussão que era feita anteriormente. Hoje, a discussão não é essa. Né? Então, Então, assim. para alguns eles estão vendo o perigo do Netanyahu, né, que o Netanyahu é um perigo para a democracia tão grande que vale a pena você juntar com um cara que nem o Bennett para poder derrubar o Netanyahu. Né? Esse é o debate que estão fazendo. E eu não concordo com isso. Eu particularmente não concordo. Mas eu acho que Não. esse caso do Netanyahu, de nomear o ministro do Ofir Acunis como ministro da Justiça, ele dá razão, ele consegue dar razão, ele consegue justificar essa mentalidade. Depois de um caso desses, hein, os caras os deputados do Meretz do Avodá, eles vão dizer o seguinte, cara, é isso mesmo, olha o que o cara é capaz de fazer. Né? Ele está botando a democracia a serviço dele. Ele não só legitimou o Ben-Gvir e vai dar ministérios importantes para o Smotrich e o que seja, como ele está botando o Estado a serviço dele. Então isso justifica. E eu vou dizer para você o seguinte: eu não concordo. Eu acho que o Bennett também é um perigo para a democracia. Okay? Agora, talvez maior que o Netanyahu em muitos aspectos. Okay? Agora, os eleitores do Partido Trabalhista e do Meretz, em sua grande maioria, eles querem esse movimento que o partido está fazendo. Eles querem. E os deputados sabem disso. Por isso que eles estão fazendo em silêncio, por isso eles estão baixando a cabeça, porque eles sabem que os seus eleitores querem isso, e eles sabem que se eles não fizerem isso, eles desaparecem, porque eles vão ser irrelevantes, porque eles vão ser quem boicotou a tentativa de tirar o Netanyahu. E o Netanyahu conseguiu monopolizar o discurso em cima do Bibi ou anti-Bibi. Né? O problema para ele é que ele perdeu agora. Mas isso vai ter consequências a longo prazo e não vão ser pequenas. Okay? A curto prazo já tem para a esquerda, a longo prazo vão ter consequências muito graves para tudo que é oposição ao bibismo, né? Que vai ser uma coisa que vai existir aqui. Mas, enfim, a gente não pode falar muito do futuro, mas o que está se construindo está muito claro. Né? E é lamentável, é triste que essa situação pareça tão óbvia. Pois é, vamos ver. Vamos ver aí na semana que vem, sem sombra de dúvidas, a gente já tem mais alguma informação. Até porque os dois lados já vêm negociando. Não os dois lados, né? O Bloco da Mudança e o Bennett, né? Já estão negociando aí. Então, se o mandato for na mão de alguém aí do Bloco da Mudança já essa semana, possivelmente algumas informações vão surgir. Se bem que é possível que eles arrastem essas negociações aí por um longo período, né? Porque, como a gente vê, é tanta discussão, é tanta gente querendo a mesma coisa, que acho difícil que eles consigam chegar aí a um acordo rapidinho. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, manda um abraço pro João, que esteve de aniversário nesses dias aí.
O João que se empanturrou de coxinha, brigadeiro e outras guloseimas. Campeonato israelense de futebol na liga principal, na primeira liga, pegando fogo. O Maccabi Tel Aviv, que é o segundo colocado, 2 pontos atrás do Maccabi Haifa, 68 para o Maccabi Haifa, 66 para o Maccabi Tel Aviv. Nos últimos 2 jogos, o Tel Aviv teve um empate e uma derrota, perdeu para o Kiryat Shmona 2-0. Mas o Maccabi Haifa também empatou o último jogo fora de casa com o Hapoel Beersheva, poderia estar 4 pontos na frente e encaminhar o campeonato, está apenas 2 pontos e aí embolou tudo. Agora na próxima rodada, o Maccabi Haifa joga fora contra o Maccabi Petah Tikva e o Maccabi Tel Aviv joga fora contra o Hapoel Beersheva. Tudo embolado. O jogo do Maccabi Haifa é sábado, o jogo do Maccabi Tel Aviv é segunda. Então o Maccabi Tel Aviv seca para depois tentar ganhar. E o Maccabi Haifa vai precisar fazer o resultado e depois secar na segunda-feira. Na segunda liga, na Liga Nacional, o Hapoel Jerusalém aí abriu 7 pontos, é o segundo colocado, abriu 7 pontos do terceiro e pode estar retornando depois de quase 30 anos à elite do futebol. Mandar um abraço para o nosso amigo Kiki, né, o nosso Goresten aqui, que é um grande torcedor também do Hapoel Jerusalém, grande Hapoel Jerusalém, tradicionalíssimo, pode estar voltando depois de quase 30 anos à elite do futebol israelense. Se vencer o jogo final de semana, dependendo da combinação de resultados, pode já garantir a presença na elite do futebol israelense do ano que vem. O primeiro colocado é o Hapoel Nofa Galil, que até o ano passado se chamava Hapoel Nazaré. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu, mestre, brigadão e, claro, te esperamos aí na semana que vem com mais notícias do esporte. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, pode ficar por aqui, queria mandar aí um beijo aí pra Mila, que a gente encontrou com ela aqui há pouco tempo. Mila não tá mais morando em Israel, a gente foi se encontrar ontem, no dia 1º de maio, e a Mila me chamou a atenção por uma coisa que eu falei, que eu disse que eu cometi um espanholismo, né, que eu disse, por sorte, os sobreviventes do Holocausto recebem a ajuda da Alemanha, né, e obviamente que eu quis dizer por sorte, porque não tem sorte nenhuma em ser sobrevivente do Holocausto, bom, até tem sorte, mas não tem nada de positivo nisso, né. Foi um espanholismo que, enfim, é uma substituição enfim, graças a Deus, eu como uma pessoa que não sou religiosa não digo, busquei uma expressão e que soou um pouco estranho. Então, enfim, só fazendo esse comentário aí, obrigado aí pela correção, Mila, e continua escutando aí, divulgando o nosso podcast para todo mundo, que é importante aí ter um cabo, enfim, uma marqueteira como você aí pra gente. Mila é marqueteira mesmo. Eu não consegui ontem aí encontrar com ela, mas em breve eu espero que, antes dela ir embora, obviamente, que eu consiga. A gente marcou de comer um hummus aí. Bom, é isso, João. Vou correr para editar esse podcast para os ouvintes poderem recebê-lo rapidinho, porque, como eu falei, me enrolei esse final de semana e agora, domingão, é quando a gente está gravando. É isso. A gente se fala, então, para o final da semana e grava o podcast. Esse é o 83, então a gente vai gravar o 84. Valeu, cara. Um grande abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.